Muito bom dia, queridos amigos, amigas. É muito bom estarmos mais uma vez aqui juntos para refletirmos, conversarmos um pouco sobre os ensinamentos trazidos por Jesus a nós. Elevemos o nosso pensamento. Mestre querido de amor, rogamos o teu amparo, o teu auxílio para a caminhada diária, para os desafios da jornada. Pedimos o teu amparo para que nos mantenhamos fortes no caminho do bem, que cada dia mais consigamos fazer o que é certo, não na expectativa de uma recompensa ou de um retorno, mas porque nos sentimos bem em fazer o que é certo. Auxilia-nos a sentir esse comprometimento com a lei e a transformar dentro de nós, a nos convertermos para que a prática do bem seja uma experiência que nos traga alegria, felicidade e paz. Dai-nos a força para que permaneçamos nesse caminho, hoje e sempre, e possamos servir, sem olhar a quem, nem tampouco sem avaliar por quanto tempo isso é necessário. Que possamos simplesmente servir e dar o melhor de nós a todos os que nos cercam, bons e maus, justos e injustos, independente do que o outro seja ou do que o outro faça, que tenhamos a firmeza moral, a caridade, a humildade, a compaixão, para sermos a nossa melhor versão de amor a dar da nossa paz àqueles irmãos que chegam até nós. Que seja feita a tua vontade em nossas vidas, Mestre querido Jesus, que assim seja. Nós estamos iniciando o estudo do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele inicia com uma passagem evangélica que está em Mateus, no capítulo 6, versículos 1 a 4. Jesus colocou o seguinte: Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, pois, quando derdes a esmola, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos dará a recompensa. Logo abaixo, no item 3, tem um breve comentário. Eu queria compartilhar o primeiro parágrafo para que a gente possa estruturar o nosso estudo de hoje. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Para ver as coisas de mais alto do que o vulgo, é preciso fazer a abstração da vida presente e se identificar com a vida futura. É preciso, numa palavra, se colocar acima da humanidade para renunciar à satisfação que proporciona o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que estima a aprovação dos homens mais do que a de Deus
prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que a vida presente é mais para ele do que a vida futura, ou mesmo que não crê na vida futura. Se diz o contrário, age como se não cresce no que diz. O bem, fazer o bem, a prática do bem, é um exercício que nós precisamos avaliar alguns elementos para entendermos se estamos neste caminho ou não. O bem, para ser bem, não adianta somente ser bem para o outro. O bem, para ser bem, também precisa me fazer o bem. Se eu não me sinto bem com o bem que eu faço, isso não será efetivamente o bem. O bem, a prática do bem, para se configurar, ela também precisa me fazer bem, além de fazer bem ao outro. Eu gosto bastante de mexer com alguns equipamentos eletrônicos, de consertar. Eu me sinto bem ao estar mexendo nesse tipo de aparelho. Quando eu o conserto, às vezes eu promovo um bem dentro da minha casa e eu me sinto bem. Mas quando eu faço isso, eu faço não na expectativa de um reconhecimento, na expectativa de um retorno. Eu faço simplesmente porque eu me sinto bem. E quando nós fazemos algo que nós nos sentimos bem, que nós fazemos com amor, que nós fazemos com esse prazer, com essa leveza, invariavelmente nós vamos ter algum retorno. Mas ao fazer, não estava fazendo com o foco nesse retorno. E aí surge esse primeiro elemento. Nós precisamos estar atentos para perceber se nós fazemos o que nós fazemos porque nós queremos um reconhecimento exterior ou nós fazemos o que nós fazemos porque eu me sinto bem ao fazer. Quando aquilo que faço, por mais que seja algo extremamente cristão, mas se eu faço já na expectativa de um retorno, isso não se configura efetivamente como a prática do bem. Esse movimento, ele acontece muito, principalmente naquelas pessoas que, por exemplo, dão tudo de si para cuidar de alguém. Cuidar de um filho, cuidar de um doente. Às vezes elas se dedicam de corpo e alma e dão tudo. E por algum motivo, aquele doente, aquele indivíduo que está recebendo os cuidados, muitas vezes pela ingratidão, pela frieza que lhe vai no coração, ele não consegue retribuir, agradecer, reconhecer todo o sacrifício daquele que cuidou. E age até com uma certa displicência diante de todo aquele cuidado e aquele carinho. Quando o cuidador tem acesso a esse retorno mais frio, ele costuma experienciar uma dor enorme, um sofrimento muito grande. E comumente a gente costuma dizer: não faço mais isso. Olha como fulano é ingrato. A proposta de Jesus é que a gente olhe para essas questões e não venho aqui dizer que aquele que foi ingrato está correto, não. Ele está totalmente equivocado. Mas a proposta de Jesus é para que a gente olhe para dentro da gente e perceba qual é o móvel das nossas ações. O que me motiva a fazer o que eu faço? Eu sinto esse prazer
em auxiliar e cuidar, e ao fazer o que eu faço já se basta por mim mesmo, porque isso já me faz bem? Ou eu estou na constante expectativa do retorno e do reconhecimento? Qual é a minha motivação? Qual o motivo da minha ação? Qual sentimento me move para fazer o que eu faço? Diante de tudo que eu venha conduzir, eu preciso me questionar por que faço quando faço? Por que estou fazendo o que faço? Por que quero o que quero? Essa é a reflexão profunda que Jesus trouxe naquele momento para aqueles que o ouviam e para nós até hoje, porque a conquista de planos maiores, de mundos felizes, está vinculada ao que sinto quando faço, aos sentimentos que me movimentam, ao amor que vai dentro de mim na hora de fazer o que preciso fazer. Voltando naquele exemplo dos pequenos consertos domésticos, dos aparelhos que eu gosto de mexer, como é algo que eu gosto e sinto prazer em fazer, não se torna pesado para mim. E aí nos cabe mais uma reflexão. Quantas coisas nós fazemos no ambiente doméstico que nós reclamamos que é pesado? E aí tudo se transforma em uma tarefa. Fazer o almoço se transforma em uma tarefa. Cuidar dos filhos é uma tarefa. Varrer a casa é uma tarefa. Tudo se transforma em uma tarefa, ou seja, não tem amor. Eu estou fazendo movimentado único e exclusivamente pela frieza do dever, sem o sentimento. E tudo que nós fazemos sem a presença dos sentimentos nobres do amor não agrega nada ou praticamente nada para o espírito. Nós não estamos dizendo que temos que deixar de conduzir essas tarefas. Não. O que a gente está trazendo à reflexão, o que Jesus nos trouxe, é que o dever ele é fundamental e é um passo importantíssimo, porque existem inúmeros irmãos que ainda nem sequer atingiram essa conquista da disciplina, da responsabilidade do dever. É um passo importantíssimo. Mas Jesus nos traz que nós não podemos ficar estacionados nesse agir frio do dever, sem a presença do sentimento, sem a presença do amor. Enquanto está tendo ostentação naquilo que faço, ou seja, eu preciso do reconhecimento do outro, eu preciso que o outro veja o que eu faço e que as trombetas sejam soadas diante do bem que eu fiz, enquanto isso estiver acontecendo, Jesus nos diz que não há amor no que eu faço. E se não há amor, não tem sentimento. E se não tem sentimento, eu não estou estruturando novas conquistas. Então, sim, precisamos desenvolver o dever e continuar com as nossas tarefas, mas, acima disso, nós precisamos agora trabalhar os sentimentos em cima daquilo que fazemos. Parar de reclamar e aproveitar cada uma dessas tarefas do nosso dia a dia como uma oportunidade para construirmos sentimentos novos, fazermos com amor. Porque ao fazermos esse exercício diário, esse esforço diário, que eu vou estar construindo virtudes novas dentro do meu coração. Esse é o grande convite de Jesus, que nós estejamos atentos para trabalhar as nossas motivações, mudar os nossos gostos. Nós estamos muito viciados, nós nos acostumamos ao longo dos séculos com o vício da ostentação, da vaidade.
de fazer o que precisa ser feito para sermos colocados nos palcos do mundo. E aí Jesus está nos convidando para descermos deste palco do mundo e buscarmos o palco dos planos maiores, que é a força do sentimento, que é o amor, que é quando eu decido fazer o que precisa ser feito, único e exclusivamente, porque isso me faz bem. O convite do Mestre é uma depuração dos nossos gostos, das nossas alegrias. É esse esforço contínuo, diário, de renovar aquilo que nós entendemos que nos faz bem. Lógico é que essa renovação e esse processo exige de nós esforço, exige uma mudança vibratória. E toda mudança vibratória exige sacrifício. E é essa a proposta do Mestre. E ele vem nos trazer que se nós, aquele que tiver essa força e essa fé para renovar esses pensamentos, essas ideias, esses sentimentos, vai alcançar uma felicidade, uma paz tão sublime que nunca mais vai querer voltar atrás. Então fica esse grande hino de esperança para todos nós, para que dia a dia nós nos esforcemos para fazer o bem sem olhar a quem e nem ficarmos avaliando por quanto tempo, para que a gente consiga alcançar aquilo que Emmanuel nos coloca de maneira tão bela. O exercício do amor sincero não pode cansar o coração. É isso que nós temos que buscar, porque quando nós sentimos o amor naquilo que fazemos, não há cansaço, há só alegria. Então a nossa vida vai ser uma ode, um canto de felicidades constantes no ato de servir, porque constantemente estaremos felizes com a oportunidade de dar de nós ao outro. Este é o caminho. Essa é a oportunidade para todos nós. Aproveitemos mais uma vez essa desaceleração para servir e continuar a empenhar os nossos esforços para desenvolvermos a musculatura dos sentimentos do coração. É dia após dia, renúncia atrás de renúncia. É devotamento, é resignação, mas vale a pena. E esse é o caminho da progressividade da esperança, porque atrás de cada sacrifício eu começo a sentir essa felicidade, essa consciência tranquila brotando dentro de mim. Isso faz todo sentido e nos dá a força para não mais parar, porque estamos todos aqui para sermos felizes. Sigamos em frente, confiemos no Mestre, depositemos toda a nossa fé nos seus ensinamentos e sigamos por esse caminho de renúncia. Vale a pena. Nós estamos aqui para sermos felizes. Emmanuel, no livro Segue-me, tem uma página muito bonita onde ele mostra como é servir a Jesus, como é ser o servo do Senhor. E ele traz uma passagem do Evangelho dizendo: eles não são do mundo, como também eu não sou. Que está Jesus, são palavras de Jesus, está em João 17:16. E Emmanuel coloca também que o servo do Senhor é claramente conhecido na seara ativa do Senhor. Mas se aspiramos a caracterizá-lo no mundo, é fácil reconhecer-lhe a presença em seus traços essenciais. Ou seja, se desejamos
sermos servos de Jesus, é fundamental que comecemos a olhar para dentro de nós mesmos e observarmos que se temos, se possuímos, se exercemos estas características. O servo do Senhor, ele vive no mundo, sem agarrar-se ao mundo, sem se preocupar com as coisas do mundo de forma a colocar acima das coisas de Jesus, das coisas de Deus, as suas pretensões pessoais. Ele age, caminha sem apego, porque normalmente o que acontece para todos nós? Nós temos apego, seja a coisas materiais, seja aos nossos familiares, mas ele se apega. E quando a gente se apega, a gente como se amarrasse os nossos pés às coisas da terra. Nós também vamos ver que ele ilumina sem alarde. Só a presença do servo do Senhor já traz aquela sensação de paz no ambiente em que ele vive. Ele convence das suas verdades trabalhando, não impõe as suas verdades aos outros. Ele demonstra em si mesmo a verdade da divina, a verdade do Pai, os valores éticos, simplesmente ele trabalhando, sem obrigar os outros a enxergarem o próprio caminho. Numa situação de tumulto, ele constrói o silêncio, ele vai construindo o silêncio, porque nós sabemos que onde há tumulto, há a presença também de irmãos infelizes e que não vai adiantar se manifestar com gritos, com palavras ásperas, não. Simplesmente mantém-se na paz, mas não é que está em paz, ele está em oração. Injuriado, ele esquece, porque sabe que aquele que usa da injúria é ainda um irmão com muita necessidade de modificar a si próprio, da sua visão de mundo. Quando erra e é advertido, por um superior, por alguém que ali está convivendo, ele olha para dentro de si mesmo e aproveita para fazer uma avaliação, para fazer uma análise, se aquela advertência não tem uma razão de ser. Sempre vê o passado com muito respeito, com muita análise, com muita reflexão. Por quê? Porque sabe também que pelas suas ações do passado, ele está construindo o seu próprio futuro. Ele está apontando para o próprio futuro. E aí, mesmo tendo cometido os enganos, ele se renova. E renovando-se a si mesmo, ele não critica ao próximo, porque sabe que o caminho de cada um é longo e tantas vezes caímos e tantas vezes nos levantamos. Quando alguém o injuria,
quando alguém destrói a sua própria vida, ele perdoa, mas perdoa sem se jactar, sem orgulho. Ele perdoa simplesmente, porque compreende as dificuldades do outro. E tem mais. Obviamente, todos esses acontecimentos levam a um sofrimento interior. Mas nesse sofrimento interior, ele não se queixa, não acha que Jesus tem que tirá-lo daquela situação. Não, simplesmente ele compreende também que aquele sofrimento o auxiliará a uma reflexão maior. Carrega fardos pesados, sem a pretensão de ser virtuoso. Sabe que no carregar aqueles fardos pesados é a sua própria programação reencarnatória. Então pediu aquela oportunidade para ter todos aqueles problemas, possivelmente tentando caminhar um pouco mais rapidamente. Ele socorre. Se alguém está precisando, se um animalzinho está precisando, socorre. Está dentro de si o amor ao próximo. Então, de forma espontânea, vem aquele socorro. Nas suas palavras, ele sempre procura levar as pessoas a se sentirem melhor. Então, ele fala edificando. E, obviamente, agindo assim, ele se eleva. E no seu ambiente, pelo seu comportamento, ele eleva os outros também. Ele colabora. Se tem alguma coisa, se alguém está precisando, não importa. Colabora constantemente, está sempre pronto, esquecido de si mesmo, em favor do interesse geral. E sabe esperar que toda aquela situação em que vive poderá ser melhor. Que o mundo, por exemplo, que hoje vivemos, poderá ser um mundo melhor. E de que forma? Fazendo a sua parte, fazendo o melhor que pode. Mas, obviamente, existem erros de outras pessoas que ele convive, seja no trabalho, seja no lar, não importa onde. Mas elevando o pensamento até o alto, até Jesus, ele abençoa a pessoa e com uma forma doce e tranquila, abençoa e corrige. E além do mais, se tem sob as suas ordens pessoas ou filhos, ele educa, mas educa estendendo a mão, amparando sempre. Emmanuel nos diz o seguinte: em suma, quem se dedica ao Senhor, entrega-se-lhe ao bendito poder como é, onde está, com o que tem e com quem convive, e persevera na educação incessante da obra do Senhor, sem perguntar como, onde, quanto ou com quem deve trabalhar para realmente servir. Vamos então fazer a nossa oração? Senhor, nessa manhã de tanta luz, te agradecemos. Te agradecemos por estarmos aqui, reunidos em teu nome. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos destes de estarmos encarnados na Terra. Agradecemos, amado Jesus, pelo lar, pela família,
Agradecemos, Senhor, pelo país que nos destes nascer, nessa abençoada pátria do Evangelho, que nos recebe com tanto amor, entre rios que passam cantando, onde não nos falta água, entre matas verdejantes, que nos dão a esperança para continuarmos a grande luta do reencontro de nós mesmos. Te agradecer, Senhor, pelas noites estreladas, onde o Cruzeiro do Sul nos mostra o caminho para mundos felizes. Te agradecemos por essa terra, Senhor, tão abençoada, pelo teu amor. Te agradecendo, Senhor, pela família, pelos amigos, pelo nosso trabalho e pelo pão de cada dia. Rogamos as vossas bênçãos a todos aqueles em sofrimento. Rogamos as bênçãos do teu amor a todas as fraternidades para o bem universal, encarnados ou não, que se entregam por amor a vós. Que assim seja. Que assim seja.